Olá pessoal, aqui é o Pedro Tourinho, nós estamos com mais um episódio do Diz Aí Tourinho, né? O primeiro do ano de 2020, então sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai discutir um tema que está super em alta, super polêmico, que são as escolas cívico-militares, aquela proposta que o governo Bolsonaro fez para a educação e que tem causado grande debate em todo o Brasil. Pessoal, quando a gente vai falar das escolas cívico-militares ou vai tratar da educação de modo geral no presente, no governo do Jair Bolsonaro, a gente tem que, antes de mais nada, lembrar que a pauta da educação é uma das pautas que esse campo político escolheu com um eixo central naquilo que são as chamadas guerras culturais, né? São várias frentes que são hoje organizadas para tentar, de alguma forma, reescrever a história e estabelecer que as opiniões que esses agentes carregam e a maneira como eles veem o mundo sejam equiparadas a fatos históricos, a fatos científicos que levaram séculos para serem descobertos, organizados, consolidados, estabelecidos nas práticas educacionais e nas práticas culturais no mundo, e a gente vê um verdadeiro choque, uma tentativa de igualar, né, essas opiniões que muitas vezes não tem nenhum fundamento ou nenhuma razão real para serem sequer consideradas como opiniões sérias. A gente vê isso em várias frentes, né? A gente sabe que isso na verdade funciona como uma imensa cortina de fumaça, né, antes de mais nada, porque quando a gente vê esse tipo de debate pegando fogo na opinião pública, mobilizando as pessoas, a gente sabe que as pessoas acabam desviando o foco da atenção de outras pautas muito importantes, como por exemplo aquilo que a gente falou, né, nos nossos últimos episódios aqui, que é a doutrina Guedes, o fato de que o Brasil está todo sendo posto à venda, de que a gente tem visto aí um arroxo profundo dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, mas aí essa temática que é tão estratégica e tão central acaba ficando no segundo plano diante de uma grande comoção provocada por ações como essas, né, da chamada guerra cultural que tem a educação no centro. E também, né, claro, eles não vão nunca negar a importância que isso tem para consolidar um campo, um corpo de pessoas que de fato vai acreditar em muitas dessas coisas, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de fundamento, e vão se tornar reprodutores desse tipo de pensamento, significando o ganho de apoio numa disputa de médio e de longo prazo, né, política. O objetivo é sempre, é claro, o poder, é sempre, é claro, a manutenção dos espaços desse campo na vida pública e na vida política brasileira e mundial, inclusive, porque esse não é um fenômeno só do governo do Jair Bolsonaro. Mas a escola cívico-militar, ela é uma realidade, ela é uma proposta concreta, feita pelo Ministério da Educação e que tem, feito eu disse, provocado muita polêmica e muita controvérsia. A primeira coisa é a gente entender o que são os tipos de escolas que têm relação com as Forças Armadas no Brasil. Então nós temos primeiro os colégios militares. Os colégios militares são instituições, né, antigas, instituições muito consolidadas, né? Não são tantos colégios militares que nós temos assim no Brasil, e são colégios que de fato têm um padrão, né, de resultado, um perfil e tudo mais super elitizado. São colégios que têm processos seletivos para poder ingressar, que são processos ultra disputados, é um verdadeiro vestibular. Nesses colégios a gente tem uma estrutura de financiamento, uma estrutura de organização muito diferente da estrutura da educação média brasileira. Então, os colégios militares não são nem exemplo e nem modelo para as chamadas escolas cívico-militares. Nós temos um segundo modelo, que são as escolas militarizadas, que foram organizados em vários estados brasileiros, e tem o terceiro modelo, que é o modelo da escola cívico-militar, que é esse sim um modelo que foi proposto agora, né, pelo governo Bolsonaro, pelo Ministério da Educação, junto com o Ministério da Defesa, e que propõe estabelecer, no primeiro ano, no ano de 2020, 54 escolas, que são escolas civis, escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, que vão passar a receber um investimento do governo federal de R$1 milhão, que em parte vai ser usado para reformas, infraestrutura, e numa outra parte vai ser usado para contratação de militares da reserva que vão cumprir funções dentro das escolas. E aí realmente a coisa começa a ficar muito nebulosa, né? Eu participei muito intensamente das discussões aqui na cidade de Campinas, né, onde eu moro, que é uma das cidades que teve a proposta de receber uma dessas escolas cívico-militares. E aí nas discussões foi muito interessante ver como é que a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, não tinha informações efetivas, porque essas informações não eram nem sequer disponibilizadas para
quem vai receber a escola cívico-militar. O Ministério da Educação pediu basicamente às secretarias municipais e estaduais de educação que acolham o projeto sem detalhar, sem esclarecer, sem apresentar todo um plano pedagógico efetivamente. O projeto, né, às vezes a gente vê a discussão da escola cívico-militar, a gente pode equivocadamente achar assim, olha, estão dando esses pontos como os eixos centrais da escola, mas deve ter um grande projeto por trás estruturado. Não tem. Esse é um primeiro fato que assusta as pessoas, não tem, e esse processo está sendo pensado na medida em que o tempo passa, né? O que revela, inclusive, que boa parte da motivação para se propor essa iniciativa inicialmente era uma motivação fundamentalmente de apresentar mais uma vez a militarização, o caso de polícia, como a solução para quase tudo, né? Então, ele se apoia, esse tipo de iniciativa se apoia numa realidade que é a desestruturação da educação brasileira, né? Os problemas que nós temos no ensino médio, no ensino fundamental na educação brasileira, que são determinados em grande parte pela falta de financiamento, pela precariedade da formação dos profissionais, a falta de condições de trabalho para os profissionais da educação, né? E, evidentemente, pela sobrecarga, né, de alunos, a quantidade de alunos por unidade muitas vezes excessiva, muitas vezes sobrecarregando o sistema de forma muito intensa, mas aí, diante dessa realidade educacional complexa, que se soma a uma questão social, evidentemente, muito particular do nosso país, né, muito precária, com muitas situações de muita vulnerabilidade social, o que o Bolsonaro propõe, o que o governo federal propõe é trazer militares para o convívio dentro das escolas. Quer dizer, a solução, ao invés de ser um investimento, a aposta, como nos ensina toda a experiência internacional que trata de educação. Países como a Finlândia, que são países que têm o seu sistema educacional celebrado pelo mundo, mostram que, na verdade, o que de fato potencializa a capacidade dos alunos, dos estudantes de aprenderem, de desenvolverem as suas habilidades, as suas potencialidades. É a liberdade, é a singularização, a compreensão de que cada indivíduo deve ser reconhecido na sua singularidade e ter as suas potencialidades singulares desenvolvidas, o que evidentemente exige muito investimento, muita formação, muita capacidade técnica, né? O que a gente vê aqui é o oposto, é a ideia de que os problemas educacionais que nós temos no Brasil, que são tão amplos, vão ser resolvidos pela lógica da mão forte, da mão firme, que achata as diferenças entre as pessoas e obriga todo mundo a cumprir exatamente o mesmo modelinho, o mesmo jeitinho. A gente sabe que isso efetivamente não vai trazer resultados efetivos. Nos casos em que a gente tem exemplos de escolas desse tipo que têm bons resultados, a gente precisa falar. São escolas em que, por exemplo, os alunos que têm dificuldades pedagógicas, educacionais, muitas vezes saem das escolas. A gente tem vários exemplos disso. Então, o aluno que tem baixo desempenho acaba saindo da escola, seleciona-se apenas os alunos com alto desempenho. Essas escolas geralmente já têm um corpo de estudantes que são previamente selecionados por verdadeiros vestibulares que selecionam estudantes com alto rendimento, e mesmo assim o estudante que cai no rendimento sai dessas escolas. Então, as realidades em que esse tipo de modelo dá certo, de forma alguma se aplicam à realidade das escolas civis, as escolas públicas brasileiras precárias, com vários problemas e que vão ser militarizadas. É um desenho de iniciativa que a gente vê que tem muito mais a ver com uma certa bolsa milico que a gente está vendo o governo Bolsonaro propor. Agora, recentemente, ele propôs também, né, para solucionar a questão das filas do INSS, a contratação de militares para trabalhar nas agências do INSS. Quer dizer, o que efetivamente a gente vê é o Bolsonaro dialogando para a sua base, a base que o apoiou, que o elegeu e tudo mais, que vendeu para o povo brasileiro que ele seria uma boa solução, oferecendo uma boquinha, oferecendo grana para militar aposentado, né? Efetivamente é isso que a gente vê. É o Bolsa Milico como solução para uma panaceia, né? Uma solução para vários tipos distintos de problemas. Eu fico me perguntando se, quando o governo propõe ao mesmo tempo escola cívico-militar para disciplinar os alunos e o INSS com militares da reserva também trabalhando lá, se ele entende que esses militares têm o mesmo corpo de saberes e capacidades para atuar nas duas situações que não tem nada a ver uma com a outra, né? Quer dizer, é uma salada que em última instância revela um modus operandi que é esse, é o de tentar policializar, transformar qualquer situação complexa nesse país numa situação que vai ser resolvida por meio da autoridade. E ao mesmo tempo que a gente vê isso é muito grave, uma iniciativa que não tem respaldo, portanto, no acumulado do debate sobre educação, que não tem experiências prévias que sejam equivalentes, que possam nos assegurar de que isso vai dar certo, a gente vê o governo Bolsonaro resistindo a fortalecer as iniciativas que já são consolidadas e demonstradas como iniciativas eficientes na área da educação. Existe hoje a discussão, por exemplo, sobre o Fundeb, né, que é um fundo
com mais de 150 bilhões de reais por ano, que é o principal financiador da educação fundamental brasileira, né? O que acontece? Existe uma discussão no Congresso que mostra, né, que o governo federal, que é o maior arrecadador de impostos, hoje ele contribui só com 10% do total do Fundeb, é um valor muito pequeno, 90% são contribuições dos estados e municípios, e um painel de deputados, de parlamentares, hoje já apresenta uma proposta que orienta o governo federal a aumentar inicialmente para 15% e depois progressivamente chegando até o valor de 40% do Fundeb, é claro, num prazo dilatado, para que possa haver planejamento financeiro, para que o governo federal, que é a União, que é a maior arrecadadora de impostos, possa de fato fazer um investimento vultuoso, significativo, que aí sim pode mudar a cara da educação pública brasileira. O que a gente vê? A gente vê o governo federal rechaçando veementemente essa proposta, uma discussão que se arrastou ao longo de 2019 inteiro, já poderia ter sido aprovado em 2019, o Fundeb, ele foi criado em 2007 no governo Lula, e ele está em vigência, em vigor, só até o ano de 2020, ele precisa, portanto, ser renovado esse ano, né? Senão a gente vai ficar sem o Fundeb, mas quando a gente vê a proposta de renovação do Fundeb com a perspectiva de melhora, de aprimoramento da justiça fiscal, tributária, sobre como é que a gente financia a educação brasileira, a gente vê o governo Bolsonaro atravessando, boicotando. Então são iniciativas muito contraditórias. De um lado, uma iniciativa de pequenas proporções, absolutamente equivocada do ponto de vista das suas premissas pedagógicas para a área da educação, que é a escola cívico-militar, e do outro lado, um boicote efetivo à educação fundamental brasileira. Não vou nem falar, né, da lambança que foi feita agora na questão do Enem, as questões do ataque à Universidade Pública Federal, que são muito severos e graves também, né? Então é todo um projeto para a educação que, a meu ver, não tem nada a ver com educar, com formar, com desenvolver as potencialidades do povo brasileiro para que a gente possa, de fato, superar os nossos atrasos históricos, superar os nossos gargalos históricos. Então, eu acho que dá para a gente concluir só perguntando para quem pensa que esse modelo pode ser uma boa, né? Uma vez que esse modelo é um modelo que não tem experiência equivalente, que tem vários indícios de que não vai dar certo, se a gente quer ver os nossos filhos, as nossas crianças serem usadas, antes de mais nada, como cobaias para um projeto educacional que tem grande potencial de não dar certo, e ao mesmo tempo serem também transformadas em instrumentos aí de palanque político para um governo que demonstradamente não tem compromisso com a educação. Então é isso. Se você gostou desse nosso vídeo, essa nossa discussão, quiser ter mais informação, pode escrever pra gente, pode propor nos comentários temas pra gente discutir. E se você gostou, se inscreve aí no vídeo, clica lá no sininho para poder saber quando chegarem outros vídeos e vamos participar desse nosso canal, que é um canal para discutir o Brasil, para discutir o mundo e pra gente poder construir democraticamente aquilo que a gente quer pro nosso país. Muito obrigado aí, pessoal.